Fala galera, esse é um canal de cortes, onde eu resolvi trazer tudo que eu acho importante, que eu acompanho durante a semana, de vídeos, de lives. Então é isso, já se inscreve aí e tamo junto, valeu! Perto de um pensamento direitista, de um pensamento trumpista, de uma ideia completamente equivocada do que eu acredito como nação, como sociedade, do que o Maduro. Mas aí, pra tentar garantir o que eu acredito, que tá muito mais voltado à democracia, aos direitos humanos, ele acaba se tornando um ditador. E aí, por isso, eu não consigo avaliar, porque pra mim Guaidó também não é a coisa certa. Mas também, como o Maduro impede que Guaidó seja eleito na Venezuela, também não tá certo. E aí, o que gera pro povo venezuelano também não tá bom. Então, eu acho complexo, acho difícil, porque eu não posso dizer que eu acho o Maduro completamente um ditador escroto e que se aproxime, por exemplo, de Hitler ou de Pinochet ou de qualquer outro. Não acho. Para mim, os principais problemas que acontecem na Venezuela têm como responsável os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos é quem proporciona todo esse caos. Eu não consigo responsabilizar por completo Nicolás Maduro. E acho que a forma como os Estados Unidos lidam com a Venezuela é cruel. Olha, sobre complexo Maduro, interessante. Realmente, acho uma palavra interessante. O Chávez era um ditador, mas acho que Maduro extrapolou ainda mais. Sobre a Venezuela, você falou que o problema era Os Estados Unidos. Te confesso que não. A Venezuela, inclusive, é um país que teve culturalmente muita influência dos Estados Unidos, assim como vários outros do Caribe, tanto que muitas coisas que a vezes as pessoas não sabem. Nosso principal esporte é beisebol, o segundo é basquete. Eu, pelo beisebol, conheço, pelos times de beisebol, quase todas as capitais, de nome, dos Estados Unidos. E isso pelo petróleo, né? E aí você vê que, digamos, na intervenção que estive nos Estados Unidos, que foi mais forte em meu país, ela chegou talvez até final dos 70, antes da nacionalização do petróleo. E mesmo assim a qualidade de vida nossa era, em muitos termos, muito mais confortável e de maior crescimento que depois. Com respeito a esses problemas, se eu tivesse que acusar algum outro país, infelizmente, eu vou falar de governo, porque o país involucra muita coisa, né? Colocaria o governo da Cuba, ok, como partícipe dessa situação da Venezuela, através de Fidel Castro. Não estou falando do povo cubano, são duas coisas que eu quero estabelecer. E Estados Unidos, como eu te falei, basicamente ele jogou a seu favor. Talvez, mientras Hugo Chávez estive vivo, por exemplo, não sei se está em conhecimento, até 2012, diariamente se exportava 1 milhão de barris para Estados Unidos e Estados Unidos comprava feliz da vida e todo mundo fazia negociações. Então, eu acho que entre eles estavam claros que não era um problema um para o outro. Então, só para estabelecer isso ali. Pra gente aqui no Brasil, e acessando as informações que a gente acessa e olhando, me parece que a situação crítica que chegou à Venezuela agora, com Maduro e tudo mais, tem muito a ver com os interesses dos Estados Unidos com relação ao petróleo. Então eu não quero deslegitimar a sua narrativa, porque tem a vivência, porque é de lá, conhece muito mais profundo, porque vivencia o país muito mais do que a gente, melhor, vivencia todo o país, a gente não vivencia nada, a gente recebe as informações pelos veículos de comunicações que nos informa aquilo que a gente muitas vezes até pode questionar se aquela informação tem algum lado político. Mas me parece, sendo brasileiro, olhando para a Venezuela e a situação crítica da Venezuela, que existe uma mãozona dos Estados Unidos quando os Estados Unidos para de ter essa mesma facilidade em comprar os petróleos da Venezuela, como você mesmo colocou. Mas interessante te ouvir. Não, e eu acho interessante a tua postura, igualmente responde, por assim decirlo, eu sou de uma geração que eu nasci sem internet, entende? Por exemplo, talvez para você é difícil entender o mundo sem internet. E eu acho que a internet tem um paradoxo que é uma sobredose de informação e um déficit de conhecimento. O conhecimento te convida a pesquisar e ver. E nesse sentido, só para que fique em sua análise, a Venezuela, quando Hugo Chávez entrou, produzia 3 milhões de barris de petróleo, 3 milhões e 180, quase o que produz o Brasil hoje em dia. E hoje são 150 mil, ou seja, menos de 1 milhão, entende? E por que coloco essa cifra? Porque para um país como Estados Unidos, se fosse o interesse do petróleo, é extrair ele o mais rápido possível. E a infraestrutura de extração do petróleo está estragada e criar uma nova não é algo rápido, entende? Então, realmente, desde essa perspectiva, não vejo um interesse para Estados Unidos. Tem países muito mais, com maiores facilidades para procurar esse petróleo, ok? Então, mas entendo, por isso eu te perguntei e achava que a Venezuela, em um momento, você pensaria que era uma democracia, porque a linha informativa acompanha isso, né? Mas não acompanha como é o processo de lá. Então, igualmente, o sea, eu também teria algumas ideias antes do Brasil e outra coisa é morar. Sim, então, mas te esclareço isto, porque te convido também a entender um pouco mais de nosso país, o que era antes de este processo, né? Para não comprar tanto discursos de pessoas que, às vezes, falam sem argumentos, né? Para você, uma parcela importante da esquerda brasileira defende o governo de Maduro. Por quê? Eu coloquei, porque tem a mesma origem política. Para você, a Venezuela não terá melhora significativa enquanto não tiver democracia. Para você, o socialismo é liberdade perdão, para você, socialismo e liberdade são compatíveis ou não? Eu coloquei que são. Essa é a visão sobre o socialismo do século XXI. Eu coloquei que a sua visão é uma melhora. E a sua visão sobre o capitalismo, coloquei que acha que ele é injusto. Bom,
Para mim, uma parcela importante da esquerda brasileira defende o governo Maduro porque ele diz coisas aparentes estar dentro do aspecto político da esquerda, que acho que é a sua resposta. Parte da mesma uma ideia de que não. E a minha visão sobre o socialismo do século XXI é que ele precisa ser reciclado. Eu falo sobre você, né? Para você, o capitalismo é que o Isso, em meu consulado levei porrada. capitalismo é algo ruim. Bom, para mim, uma parcela importante da esquerda brasileira defende o governo Maduro. Eu falo que sim, porque já manifestando em meu país, em meu consulado, levei porrada desse setor. Okay? Literal. Então, eu não fiz que estava manifestando em território teoricamente venezuelano, mas levei porrada. Eu gosto mais do diálogo. Para mim, a Venezuela não terá melhora significativa enquanto não saia da ditadura. Okay? Não tem a ver com Maduro, todo o sistema que tem ali. Com respeito ao socialismo, para mim, socialismo e liberdade são incompatíveis. Vou explicar por aqui. E eu acho justo. Acerta aí, pelo menos. Imaginei. Não, eu te explico. Olha, no histórico, assim como curiosidade, meus pais foram líderes estudantis na faculdade de esquerda, né? Inclusive, meu pai tive 3 anos preso político nos anos 70. Eu conheço o esquema. Mas, quando você se dá conta que para ter igualdade você precisa de liberdade, e que quando coloca a situação ao contrário é difícil, por exemplo, é um sistema igualitário, ok? Vamos supor democrático, onde se impôs uma maioria, não temos como escolher. E a escolha é a base fundamental da liberdade. Em liberdade podemos optar pela igualdade. Por isso que eu coloco sempre ela acima, né? Como situação. E coloco a igualdade em um segundo lugar. Depois que você tem liberdade para comprar ou não essa igualdade, beleza? Minha visão do socialismo do século XXI é o mesmo fracasso desde o século XIX. Então, porque planteia a visão, eu acho que a visão totalitária, o ser humano por essência, ele é individual, ele é particular. Você e eu podemos ter coisas em comum, mas a tua identidade, eu não vou te obrigar a ser quem não é, ok? Só porque eu acho que deveria ser assim. E o socialismo, quando você perde esse sentido de escolha, no que comer, no que pensar, no que dizer, acontece. E o século XX foi o grande experimento do socialismo. E aí você vê que não conjuga a igualdade com liberdade. Por exemplo, só para colocar algo, é muito mais, que eu lembro, é muito mais fácil você conseguir um partido socialista ou de esquerda em um país de direita que um partido de direita é um país comunista ou socialista, entende? Então, por quê? Porque eles querem totalizar. Quem pensa diferente está fora. E você acha que isso é uma questão do pensamento socialista, claro, e não dos líderes que estão em países ditos socialistas? Então, o socialismo é feito por homens e para homens. Então, se ele não considera suas características como falhas, então algo está errado. Porque o ser humano que eu estou dizendo, o socialismo pensa de maneira totalitária uma turma, uma comunidade que é heterogênea. Você não pode estabelecer de maneira tão igualitária a toma de decisões, entende? De necessidade, de aspirações, de sonhos, entende? Não pode chegar ali. Tem que dar opções. Por isso que, até onde eu lembro, é muita mais a galera que fuge procurando essa opção de escolha de países de esquerda, Alemanha, na Ásia, Camboya, Vietnã, ou seja, Cuba, sabe? Tem que pensar o que passa pela cabeça de um ser humano para pegar um pneu e chegar na Flórida, assim, na Cuba, de um venezuelano, caminhar 36 dias de Caracas até Lima. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sair dessa situação? E é isso. Porque, na essência, antes de país, antes de família, você é um indivíduo. E se você é anulado como isso, não todo mundo compra essa ideia. Entende? Agora, sobre o sistema capitalista. O capitalismo, em essência, para mim, sempre é e será um sistema econômico. Simples como isso. Não tem uma filosofia atrás que acompanhe. Não, porque pode ser bom nem ruim. Depende de quem pergunte. Não, depende de quem pergunte. É um sistema econômico que ha dado algumas possibilidades.